Deus tem promovido aqui em Brasília. Pastor Tiago é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional. Ele chegou, quando foi aqui mesmo? Você chegou, Tiago, em Brasília? 24 de dezembro do ano passado. Então veio para passar o Natal já em Brasília, né? E já tomamos um café e o pastor Tiago já tem feito um trabalho em nossa cidade, principalmente em promover o curso da ABCB, no qual ele tem trabalhado como um coordenador, como professor desse trabalho em Brasília. Ali no espaço da Igreja Presbiteriana Nacional, esse curso tem sido oferecido, e vários dos irmãos que estão aqui hoje pela manhã, irmãos aqui da nossa igreja e de outras igrejas, já têm participado desse curso lá. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre esse curso da ABCB, você pode procurar o pastor Tiago depois, conversar com ele, e que certamente vai te dar ferramentas para continuar estudando o aconselhamento bíblico e se aperfeiçoando. Então nós vamos ter agora uma oficina com o pastor Tiago, que também vai ter depois um componente prático antes do nosso almoço, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Tiago, Deus abençoe, querido. E só mais um comentário, meus irmãos. Livro para sortear, tá aí a mão agora? Pega agora. Vem cá. Você quer fazer o sorteio de que forma? A gente faz depois. Faz depois da oficina. Tá bom. Tá bom, então. É porque a gente vai ter um sorteio de livro, mas a gente vai fazer esse sorteio depois, tá bom? Pastor, Deus te abençoe, querido. Bem, obrigado. Meus irmãos, a graça e a paz, bom dia a todos. Pode pegar. Estão animados? Ou mais ou menos? Está em conflito? Inclusive, a gente vai falar sobre conflito, resolução de conflito, né? Agradeço, reverendo Mateus, pelo convite de estar aqui, uma bênção poder participar disso daqui em Brasília, né? Desse movimento de abraçar o aconselhamento bíblico, de ter o interesse, né? De estudar sobre aconselhamento, de parar um tempo com tantas pessoas assim. Então, isso tem sido uma grande bênção poder fazer parte de tudo isso também, tá? Bom, a minha palestra hoje com vocês vai ser sobre, na verdade, a oficina, né? Sobre resolução de conflitos. Você sabe resolver conflito? De 0 a 10, quanto que você se autoavaliaria em alguém que sabe bem resolver conflito? 0. Já é uma nota, né? Quanto você acha aí? Pergunta para o seu marido, ele está aqui? Pergunta para a sua esposa. Mas não é para brigar agora não, que a gente está dando palestra, não vamos parar a palestra para resolver o conflito aqui. Certo? É interessante que todos nós temos questões de conflito na nossa vida. Ou seja, a partir, como nós vimos aqui anteriormente, a partir de Gênesis capítulo 3, nós vivemos num estado de conflito. Ou seja, aquilo que era perfeito nos relacionamentos agora é quebrado, e o modo como nós vivemos é auto-orientado e não mais teo-orientado. Ou seja, nós queremos o que nós queremos quando... Sabe aquela criança que rola no mercado lá, você fala assim, essa criança não tem nunca é o pai, não tem mãe, não é assim? Nós fazemos igual, com um pouco mais de decência. A gente não rola no chão, mas a gente usa mecanismos. Por exemplo, já ficou de bico? Não falo. Já deu gelo? O marido já foi um pouco mais grosseiro ou amargurado na resposta com a esposa? Ou o adolescente que resiste? Então, tudo isso são modos como o nosso coração é revelado diante de situações que nós não somos, então, atendidos, tá? Mas antes de entrar efetivamente aqui na nossa palestra, no final do slide tem mais alguns livros, mas eu quero mostrar para você aqui. Já leu esse livro? Do Lu Priolo, Resolução de Conflitos? Já leu esse livro? Então, se você não leu, pode ler. Acho que até vai ter um sorteio, vai ser dele, Manu? Não sei. Parece que vão sortear 200 livros, não sei. Criei um conflito, né? Estou brincando, gente, tá? Bom, não sei, vai que, né? Então, leia esse livro. Tem alguns outros que eu vou indicar aqui, do Ken Sande, Raab, que fala sobre os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Inclusive, a gente vai usar alguns termos dele aqui, tá bom? Então, nós vamos trabalhar como resolver conflito. Eu quero tentar dar ferramentas para vocês, mas antes de falar sobre ferramentas, eu quero orar. E eu quero dizer uma coisa importante também. Então, vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que nos dirija, segundo a graça e a vontade dEle. Senhor, obrigado por esse momento tão edificante para a nossa vida, pensarmos sobre o aconselhamento bíblico, sobre o modo que o Senhor tem nos chamado para cumprir com excelência e zelo o cuidado da igreja do Senhor, ó Deus. Obrigado por nos capacitar
E obrigado também por nos instruir conforme o querer e a vontade do Senhor. Que nessa oficina nós tenhamos clareza, mais do que ter instrumentos de lidar com conflitos para outros, que nós possamos avaliar o nosso próprio coração, como que nós lidamos com os conflitos internos. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dirija, nós dependemos do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse tema, resolução de conflito, ele é um tema muito discutido, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Ou seja, uma das habilidades que muitas empresas elas estão requerendo do seu funcionário é que ele tenha algum tipo de habilidade de resolver conflito. Por quê? Às vezes o cara ele é um doutor, ele é pós-doutorado, mas ele não tem habilidade de resolver conflito. Ele mais briga do que resolve conflito, certo? Inclusive, se você for na internet, você vai pesquisar e você vai achar pós-graduação em resolução de conflitos, não tem? Quem é da área jurídica aqui e trabalha com reconciliação, faz uma pós, tem que se preparar, tem que fazer um curso. Então, esse tema aqui não é um tema que está vinculado ou limitado somente à igreja. Apesar de que nós começamos a entender que os conflitos nascem a partir da queda do homem, e a Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, mas resolver conflitos é uma demanda universal. Porque o patrão ele quer ter alguém que saiba fazer isso. Tal. Agora, veja bem, qual que é o problema disso? Por isso que aí eu quero chamar muito a sua atenção aqui. Bom, vocês talvez estão com expectativa de que eu vou dar 4 passos para vocês resolver conflitos. Não é isso? Não, eu vou fazer isso. Mas antes eu quero fazer uma coisa importante, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que você pode ser um bom pacificador externo com crise interna. Deu para entender? Você pode saber aplicar numa pós-graduação como resolver um conflito, mas que interiormente você não esteja pacificado. Porque resolver conflitos na perspectiva bíblica é muito mais do que aplicar ferramentas, mas começa com algo interno. Como eu sou pacificado aqui dentro. Então, olha só que interessante. Primariamente, a gente não vai conseguir ler todos os textos, eu posso depois distribuir esse material para o reverendo e ele pode compartilhar com vocês, mas abre comigo em Efésios 4:3. Olha o que o texto diz. Eu vou lendo aqui mais rápido para a gente ganhar o tempo, tá? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo do quê? No vínculo, está no seu texto aí? Da paz. Então perceba que existe biblicamente um chamado com frequência a viver a pacificação depois do momento que nós somos redimidos, nós somos resgatados. Então a vida de pacificação não é só um elemento onde nós administramos a perspectiva de dizer assim, não, eu sei aplicar princípios de resolução, mas biblicamente envolve uma pacificação o quê? Interna, no coração. Porque, vamos lá, você pode resolver um conflito, mas está fervendo por dentro. Mas você fala assim, não, para não gerar problema, eu vou seguir os 4 passos aqui. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, mas que necessariamente você não esteja pacificado no seu coração. Você, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo particular. Teve esses dias, há um tempo aí, eu estava aconselhando uma pessoa, e teve uma crise no momento do aconselhamento. Assim, eu disse uma coisa que ela não gostou. E ela, então, ficou super chateada comigo, me chamou de idiota, brinco, foi, autocomiseração agora aqui, tadinho de mim, nossa, né? Mas foi, é o que acontece às vezes no aconselhamento, as pessoas não gostam. Aí bateu na mesa, levantou, e eu olhei para aquilo e fiquei assistindo. Esposa do lado, eu assisti aquilo, ele saiu, e eu fiquei com aquele sentimento assim, nota 10 para mim, porque eu me controlei. Eu não falei assim, quem manda aqui sou eu. Eu falei, tudo bem, meu irmão, Deus te abençoe. Né? Mas aí depois eu saí, fui para casa, contei para minha esposa, não ensine sua esposa sobre aconselhamento. Tá? Cheguei em casa, aí Luana falou assim, contei para ela, falou assim, mas por que você não teve uma reação pecaminosa? Eu falei, lá vem esse negócio de aconselhamento. Aí eu falei assim, não, porque eu sou espiritual. Né? E aí então ela
falou assim, Tiago, por que você não teve uma reação pecaminosa? Aí eu, sabe quando o Senhor esclarece o seu coração por meio... O Senhor faz isso por meio de perguntas. Em Gênesis ele faz isso, né? Adão, onde estás? O Senhor não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Mas é para confrontar o coração. E aí então, eu percebi que eu fui pacífico, não porque eu falei, não, quero honrar e glorificar o nome do meu Deus aqui, numa resposta egoísta dele e até agressiva, mas eu quero servir o Senhor aqui. Não, é que eu não tinha uma afeição por ele. Tipo, tanto faz. É até bom que vai embora, que não está rendendo o mesmo aconselhamento. Está vendo? Nós podemos ter atitudes de pacificação. Vocês ficaram com uma cara de... Prazer, Tiago, sou pecador. Né? Então, perceba que o estado de resolução de conflito, ou a prática, ele vem de um chamado maior, que o Senhor dá para a sua igreja, que é viver em pacificação. Romanos 14, 19, abre lá comigo. Nós vamos ler 2 textos, depois a gente continua aqui. Romanos 14, 19. Diz assim, assim pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E tem outro texto que fala, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Então perceba que viver a pacificação no contexto da igreja não é uma opção, mas é um chamado divino. Uma vez restaurado e resgatado pelo Senhor, nós somos chamados a viver em paz. Por quê? Porque algo acontece dentro do nosso coração. Então, o que nós podemos pensar sobre isso? Que o modelo de resolução de conflito não são as ferramentas, mas é a base da esperança e modelo para resolver conflitos, é a expressão do amor de Deus em Cristo. Ele se pacificou comigo, ele me reconciliou, ou ele se reconciliou comigo por causa, olha o que Coríntios fala, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Faltou um N aqui, consigo mesmo, né, consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens e nos encarregou do quê? Da mesma mensagem. Então o que nós entendemos aqui? Que o processo bíblico de resolução é algo que nós vivemos porque coisas no nosso coração já aconteceram. Eu fui pacificado no meu relacionamento com Deus, que é a base do modo como eu busco resolver conflitos na minha vida. Não simplesmente, aí que está, porque a motivação não é simplesmente o andar bem das coisas. Por exemplo, nós podemos querer resolver os nossos conflitos simplesmente para ficar bem, para ter paz. Esse pode ser o ídolo do nosso coração. Mas a demanda bíblica é com base, tanto na possibilidade, quanto a base no modelo do próprio Deus com a nossa vida. Então, Ele se pacificou conosco. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Por causa de quem? Por meio de quem? De Cristo Jesus. Por isso que eu quero falar isso antes de falar assim, as 3 ferramentas, 4 ferramentas, por quê? Porque se você não entende essa perspectiva, a aplicabilidade da resolução em conflitos é simplesmente visando uma questão egoísta, de manter aparência. Mas note, né, que é algo que acontece aqui. Quer dizer, eu tenho que estar pacificado para poder pacificar, ou ajudar pessoas na pacificação, que é a mensagem que eu recebo da reconciliação diante do mundo que eu vivo. Tá? O que é um conflito em si? O Fitz fala o seguinte, é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou o quê? Desejo de alguém. Então, quando a gente está falando de pacificação ou de conflito, nós estamos falando, eu não vou entrar aqui em toda a história da queda, porque nós ouvimos na primeira palestra, então eu quero já vir para a perspectiva de que conflitos existem, vocês estão aí, a gente vive esses conflitos, e o que eles realmente expressam. Então, o conflito é uma colisão entre desejos, expectativas ou anseios com os desejos, expectativas e anseios de quem? De outra pessoa. Então, um conflito não é simplesmente uma ação comportamental contrária ao outro, mas envolve o quê? Desejos do coração. Por isso que eu disse, você pode estar comportamentalmente pacificado, mas o seu coração não está. Porque os seus desejos estão colidindo com o desejo de outra pessoa. Tá? Qual que é a origem do conflito? Rapidamente aqui. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, por favor.
É um texto que nós conhecemos. Tiago, capítulo 4. Acharam aí? Vocês trouxeram Bíblia, né? Senão a gente vai ter um conflito aqui. Olha lá. A carta de Tiago nos apresenta a origem e a dinâmica dos conflitos que assolam a humanidade. Então, Tiago 4, ele fala assim, ó, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E aí ele diz assim, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele fala, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então Tiago, ele mostra para a gente, o próprio casando aqui com aquilo que Cristo fala também no Evangelho, de que o conflito, ele é muito mais do que um comportamento ruim ou combativo, mas ele é uma expressão de um desejo idólatra não alcançado. Ele é algo que nós desejamos, que estamos dispostos a pecar para ter aquilo que tanto queremos. Né? E é interessante quando a gente vive os relacionamentos, por exemplo, você vai ouvir a vontade de alguém versus a vontade de outra pessoa. Todo momento nós estamos fazendo isso, né? Você fala alguma coisa para sua esposa, seu marido, seu filho, igreja, irmãos, aí alguém fala assim, não, mas eu penso o contrário, pronto. Ali já pode ser o início de um conflito se eu não souber lidar verdadeiramente com o meu coração. E aí o que acontece? Tiago mostra que a origem está no desejo o quê? Dominador do coração. Então, ajudar pessoas, sabe aquela técnica, né, por exemplo, criação de filho. Brigaram, põe na mesma camiseta e deixa junto um tempo. Não, são técnicas que a gente vai desenvolvendo, as pessoas vão desenvolvendo para dizer, vamos resolver o conflito. Pega na mão do seu amigo. Não é assim? Às vezes no aconselhamento com adultos a gente faz isso. Olha para o amiguinho do lado. Porque a pessoa não quer olhar. Então veja bem, a nossa tendência e as respostas que o mundo dá para a resolução de conflitos não é levando em consideração o desejo dominador do coração. Por isso que a maioria dos modos como se é resolvido é exatamente visando o comportamento daquela pessoa, a troca de comportamento, e não uma avaliação do coração. O conflito nasce de um desejo não o quê? Atendido, na falta de algo que eu penso que eu preciso disso, eu preciso de respeito para ser feliz. Aí se você me desrespeita, o que vai acontecer? Conflito. Por exemplo, quando eu mudei para Brasília, eu tenho uma pergunta para fazer, eu estou fazendo uma pesquisa de campo, eu tenho uma pergunta para fazer para você, por que os brasilienses não dão seta? Vocês sabem disso? As pistas são largas, não precisa, né? Hã? A irmã aqui, não sou eu que estou dizendo, tá? O conflito é com ela. Só estou reproduzindo. Deixa bem claro. Ela disse que é opcional aqui. Eu não sabia dessa lei. Errado estou eu. Hã? Com seta é mais caro. Entendi. Quando eu cheguei aqui, é porque assim, em São Paulo, às vezes não dá seta. Mas a maioria das vezes dá. Aí é um caos que a gente se organiza lá no caos. Né? Já foi para São Paulo? Dirigiu em São Paulo já? É um caos, não é? Mas é um caos organizado. Não que aqui não seja. Aqui é muito gostoso dirigir. As pessoas, e uma bênção aqui. Eu gostei porque as pessoas não buzinam. Você pode fazer a maior barbeiragem do mundo. Eu gostei porque eu não me sinto julgado. Não tenho conflito com isso. Aí minha esposa falou assim, você aproveita. Eu falei, claro que não. Eu dirijo bem. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu ia entrar, as pessoas iam entrar também. Eu falei, por que elas não deram seta? Aí quase que um dia eu desci e falei, Senhor, seu carro tem seta, já pode ser usada. Pode ser um conflito. Quando eu cheguei aqui, foi um conflito para mim. Falei, as pessoas, agora eu estou aprendendo a conviver. Aí teve uma irmã da igreja que falou assim, sabe por que a gente não dá seta? Porque senão o outro não deixa a gente entrar, então a gente faz surpresa. Aí eu falei, faz sentido agora. Mas eu preciso de seta, gente. Como é que eu vou dirigir sem dar seta? Né? Então, por que eu estou falando isso mesmo? Por causa do conflito. Esquece, aqui foi um desabafo, tá?
o conflito nasce no desejo não atendido. A gente vai ver a progressão de como isso funciona daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, a grande realidade, então, rapidamente, por causa do nosso tempo aqui, eu quero que você, então, entenda que o que nós vamos ver daqui para frente sobre passos para resolver conflito é algo que acontece anteriormente, que é a redenção em Cristo Jesus, o modelo divino de como nós resolvemos. Agora, por outro lado, é também ajustar a nossa perspectiva sobre conflito, porque a grande pergunta é, você gosta de ter conflitos? Mas conflitos são necessários. Sabe por quê? Porque Deus usa conflitos de uma forma soberana para expor e modelar o nosso coração. É isso que Ele fez com o povo no deserto, deixou o povo lá rodando em vários conflitos, para expor o coração daquele povo, para que ele também pudesse tratar. Então, quando a gente fala em princípios para resolver conflitos, né? Então, primeiro, Deus nos chama ao modo de pacificação. Essa é a vontade dEle para a sua igreja. O viver em paz. Não produzindo paz, mas vivendo aquilo que já nos foi dado em Cristo, que é a unidade provocada e feita pelo Espírito Santo. Ou seja, viver isso. Agora, o modelo e as ferramentas que Deus tem nos dado para preservar isso, para crescer nessa habilidade. Tá? Então, nós vamos ver sobre aproveitar o conflito por causa de Cristo, ajudar a avaliar honestamente, aproximar-se com o amor das partes envolvidas, ensinar sobre o perdão bíblico e resolver o conflito. Pelo menos a última aqui é a nossa expectativa, mas às vezes não tem uma resolução. Mas eu vou deixar para falar isso no final, tá? Bom, primeiro, existem benefícios no conflito? Porque todo mundo, até eu e você, quando nós procuramos uma maneira de resolver os nossos conflitos, nós não queremos vivê-los, porque nós queremos logo fazer o quê? Rejeitá-los ou resolver. E às vezes a resolução se torna aquela ideia assim, não, eu não posso viver em conflito, eu tenho que resolver isso daqui. E às vezes o conflito para alguém é muito desgastante, porque isso mexe com uma questão do próprio coração dela, de não querer ter conflito. Agora, a Bíblia traz a realidade da queda, e inclusive Deus mostra na sua palavra que os conflitos são instrumentos usados por Ele para moldar o nosso coração à imagem de Cristo. O nosso caráter à imagem de Cristo. Quer dizer, o amor de Deus é tão dinâmico e poderoso, que mesmo em meio aos nossos conflitos, Ele utiliza isso para nos moldar à imagem, né, de quem Ele mais ama. E quem é? O seu próprio Filho. Então perceba que conflito pode ser algo que nos encorajam a fazer o quê? Aproximar muito mais das Escrituras. Nós vemos os salmistas em vários conflitos internos com os inimigos, né? O Salmo 4, Davi fala isso, que na angústia o Senhor alivia a sua alma. Um conflito, né, com guerra, com o filho, né, estava fugindo nesse momento do filho, e perceba que o conflito não o afasta de Deus, mas o leva para mais próximo, porque é ali que nós podemos pacificar o nosso coração e tomar os princípios bíblicos, orientados por Deus, para resolver conflitos que nós estamos vivendo. Outra oportunidade é que os conflitos nos ajudam a fazer o quê? Refletir. Já parou para pensar que muitos conflitos que nós vivemos, eles nos levam para um lugar de reflexão que normalmente nós não iríamos. E como o Ken Sande, né, e o Raab diz uma coisa interessante, eles falam assim que dificilmente num conflito nós somos totalmente inocentes. E nós podemos pensar assim, não, eu não comecei, o problema é do outro. Mas aqui nos leva a uma reflexão para compreender a maneira que se pensa regularmente sobre si, né? E Romanos 12, 3 fala para pensarmos em nós mesmos baseados na graça e não no orgulho, né? Equilibrando isso, e não também na perspectiva da autocomiseração, e o que se crê sobre ser o verdadeiro, né? Numa determinada situação. Porque normalmente, como foi falado aqui, nós fomos criados para interpretar, estamos vivendo num mundo que Deus criou físico para conviver com isso, para se relacionar. E a minha tendência, quando eu vivo conflito, é que eu interprete como eu sendo o bom da história. Se eu contar para você de uma briga que eu tive com a minha esposa, eu vou dizer, ela brigou comigo, e eu sou um bom marido. Não é assim? E nós fazemos isso bem. Por isso que o conflito é um lugar que nós devemos refletir também. O outro elemento, os conflitos forçam as pessoas a trabalharem ainda mais na direção de uma vida piedosa.
Como eu disse, Deus usa o conflito, como usou em homens como Paulo, como Davi e tantos outros da Escritura. A própria igreja vivia em conflito para que eles trabalhassem ainda mais para viver em direção piedosa, para responder piedosamente aos conflitos. Outra coisa importante aqui é que os conflitos podem produzir o que na gente? Maturidade, uma maior persistência que revelam tolerância e paciência mais aperfeiçoado. Tem gente que qualquer coisinha tira ele do sério. Então Deus quer tratar esse coração. É autocentrado, vive auto-enganado, nunca consegue perceber os seus conflitos e os seus pecados. Então Deus utiliza isso para nos dar tolerância, né? É interessante que quando Pedro, ele orienta a igreja que estava passando por uma perseguição, ele fala algumas coisas na sua primeira carta, e uma delas é que eles falam para acolher os irmãos nos lares, né, sem murmuração. Imagina, você acolher esse tanto de pessoa na sua casa, com criança pulando no sofá. Que Pedro, né, inspirado pelo Senhor, está o quê? Entendendo que relacionamentos geram conflitos. O Ken Sande e o Raab, eles falam uma coisa interessante, né? Eles falam assim, que onde tem 2 ou 3 pessoas ali, ali haverá um conflito. E é verdade, não é? Então, a Bíblia já nos deixa claro, e tolerar não é conviver com o conflito sem confrontar, não tem nada a ver com isso. Mas é uma ideia de avaliar o coração e de ter o quê? Paciência, de suportar o outro, não naquela perspectiva errada, preciso suportar, mas de ser uma base para o crescimento do irmão em Cristo Jesus, tá? Outra coisa, os conflitos, eles oferecem o quê? A oportunidade para exercitar a atitude de... Então, quando alguém está na minha frente e não dá seta e entra, é uma oportunidade para mim, de eu falar assim, vou dar preferência para você mesmo que você não deu seta. O Senhor te abençoe e te guarde. Te guarde. O Senhor te ilumine e não elimine. Olha, eu estou percebendo aqui que vocês estão me induzindo. Os conflitos, eles oferecem oportunidade, né? Lá em casa, a gente tem uma frase, quando os meninos estão em conflitos, a tendência deles é chegar e falar assim, pai, o mais velho, né, ou o mais novo, pai, o meu irmão fez isso, e às vezes ele está certo, o irmão está errado. Mas nós fazemos uma pergunta básica para eles, você vai deixar o seu irmão governar o seu coração? Ou você vai permitir que a palavra governe o seu coração? Mas ele está errado, tudo bem, mas você é responsável por responder biblicamente, ainda que ele esteja errado. Vamos confrontá-lo. Então isso é uma oportunidade. Eu sei que é poético, até o dia que a gente tem que fazer. Né? Como C.S. Lewis diz o perdão é poético, até o dia que a gente tem que perdoar. Mas isso é uma bênção, olhando para o próprio caráter do nosso Cristo, que perdoa e que se autoesvazia para poder servir. Ou seja, o conflito nos dá oportunidades de preferir o outro em honra. Né? Outra coisa, os conflitos oferecem a oportunidade de amar a Deus ainda mais e glorificá-lo. Tá? Qual que é o processo de um conflito? Tá? E aqui é importante você poder entender isso para a gente aplicar o princípio bíblico. Tá? Vamos lá. Os conflitos, eles acontecem com o quê? O nosso desejo. Então, todos nós, né, isso o Ken Sande e Raab falam sobre isso, na ideia de que se conflitos são desejos que se colidem, então o conflito começa no meu coração. Por exemplo, nem todo conflito começa em si com desejo pecaminoso. Então, por exemplo, desejar casa limpa é pecado? Não, mas você pode fazer o quê? Brigar com todo mundo por causa disso. Desejar seta é pecado? Agora ninguém respondeu, né? Não, mas para mim pode ser um momento que pode me levar, não, eu preciso disso, porque isso é justo, é o que é justo. Querer filhos obedientes é pecado? Não, nós devemos zelar pela criação dos nossos filhos. Querer irmãos e irmãs que sejam amáveis e compassivos é pecado? Não, mas nós vivemos num mundo de queda, conflito. Então, nós temos desejos, inclusive dados pelo próprio Deus, lá na criação, de aceitação, de amor, de justiça, não é isso? Só que com a queda,
os nossos desejos, eles podem não simplesmente se tornar algo, podem se tornar algo que se eleva à nossa suficiência no próprio Deus. Eu posso querer muito mais respeito do que entender que Deus é suficiente para mim. E aí, então, é onde começa a acontecer o conflito. Conflitos sempre começam com algum tipo de desejo, desejos bons, louváveis muitas vezes, mas quando eu não sou atendido, né, eu chego lá para minha esposa e digo assim, eu quero um café, eu gosto de café. Teve um dia que eu cheguei para ela, eu falei assim, você faz um café para mim? Ela falou assim, não, porque eu estou ocupada. Aí eu falei, acho que eu não me comuniquei bem. Vamos rever a comunicação bíblica. Amor, é que eu estou querendo um café. Tudo bem, eu vou fazer, mas não agora, eu preciso terminar uma coisa aqui. Aí eu falei, não é possível. Como que ela não vai me atender no momento que eu quero? Fiquei chateado com ela. Aí ela olhou para mim e falou assim, Tiago, por que eu tenho que fazer na hora que você quer? Eu falei, porque eu quero. A resposta é simples. Por quê? Porque é o meu desejo. Aí quando nós não somos atendidos, primeira possibilidade, pode-se confiar em Deus. Não, Senhor, está tudo bem, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não, querida, fica tranquila, termina. Aliás, eu vou fazer o café para a gente. Mas não foi a minha resposta, essa daqui. Podemos clamar a Deus para crescer em maturidade a respeito das escolhas do cônjuge, do irmão, quer dizer, ok, eu vou honrar a Deus, ainda que não seja atendido. Eu não preciso disso para ser feliz. Cristo é a minha suficiência. Mas nós temos uma outra resposta. Qual que é a resposta? Alimentar o... Como que a minha esposa, que eu amo tanto, que eu acabei de ajudar ela, ela me nega um café na hora que eu quero. Briga, conflito, frustração de não ter os desejos atendidos. O resultado em pouco tempo será o quê? Coitado de mim, eu não posso ter o café, eu trabalho tanto. Não é assim que a gente faz, muitas vezes? A educação dos filhos é assim, olha, eu te dou tudo, você faz isso comigo. Então, nós podemos, então, entrar nesse nível de conflito, porque um desejo não foi atendido, tá? Aí, o que acontece? Esse desejo, que às vezes até é lícito, ele passa a ser o que agora? Uma exigência. Eu preciso disso. Você me deve isso daqui. Eu exijo e, ao mesmo tempo, eu reclamo. Lembra do povo no deserto? Você tirou a gente para morrer aqui? Vamos voltar para o Egito, é bem melhor lá. Números 11, 12, 13, 14, leia esse texto com atenção que você vai perceber. O povo reclama de Deus, né? O povo reclama de Moisés, Miriam e Arão reclamam de Moisés também, Moisés reclama dos seus irmãos, todo mundo reclama de todo mundo lá. Que é o ciclo, né, da murmuração. Por quê? Pela exigência, eu preciso disso daqui. Então, conflito é um desejo não atendido, que eu o torno como exigência, para que eu responda bem. Se você me obedecer, pode ser para o meu filho, pode ser nos relacionamentos, eu vou ser uma boa pessoa com você. Mas caso você não faça isso, eu vou fazer o quê? Também ser grosso. Também agir de modo não bíblico, tá? Então, o que acontece aqui? Desejos não alcançados têm potencial de ir cada vez o quê? Mais fundo no coração. Vai descendo, descendo. Por isso que acontece conflitos com uma gotinha d'água. Mas não é aquela gota d'água, é os desejos mais profundos não atendidos. As exigências apresentadas evidenciam a existência do quê? De um ou mais ídolos funcionais no nosso coração. Eu preciso disso para poder ter a minha estabilidade. Um exemplo, você pode colocar isso em descanso. Você chega no seu trabalho, aí sua casa lá está um caos, aconteceu alguma coisa. Você fala, eu preciso descansar. Tudo bem, você precisa. É um desejo bom, é bíblico inclusive. Mas isso pode ser um ídolo no seu coração. E você brigar para ter isso. Talvez você quer um marido do jeito que você imaginou. E até bíblico. Quero um marido que lidere a casa, que ame os filhos, que faça culto doméstico. Bênção. Tem que desejar isso. Mas isso pode ser um conflito constante para você, porque é uma exigência para ser feliz. Você tira a sua satisfação de Cristo e coloca em algo que você precisa receber, ídolos do coração, tá? Aí nós temos o quê? Eu desejo, eu exijo, e agora eu faço o quê? Eu julgo, tá? Depois da idolatria instalada, então começa o processo de
julgamento, tá? Tiago fala isso, né? Nesse momento, a pessoa faz o papel de quem? De Deus. Julgamento bíblico nem sempre é errado. Avaliação. O problema é quando nós tomamos o lugar de Deus para punir, sentenciar e aplicar a nossa justiça. Eu vou dar para você o que você merece nesse momento, porque você não fez algo que eu gostaria que você fizesse. E aí então nós nos tornamos juízes, inclusive avaliando o próprio coração daquela pessoa sem ter condições de avaliar corretamente, porque somos fracos e falíveis, né? Depois do julgamento nós temos o quê? Punição. Tá? Então, quando outros falham em satisfazer nossas exigências, então o caráter dominador do ídolo exige o quê? Todo ídolo exige o quê? Todo ídolo exige adoração e sacrifício. Então, qual que é o sacrifício? Não falo com você. Qual o sacrifício? Não te ajudo. Qual o sacrifício? Vou te dar um gelo. Precisa algo ser colocado no altar para você alimentar esse ídolo, como autojustiça. Então, sempre encontraremos maneiras de punir, machucar outros, ou mesmo para que atendam os nossos desejos. Manipulação emocional, manipulação espiritual, o uso da Bíblia, inclusive. Não, mas Deus está dizendo que você tem que ser isso daqui. Mas, na verdade, ela precisa daquilo para ela ser feliz. Ela coloca a culpa em Deus. Ela fala, não, Deus está mandando, quem sou eu para ir contra? Isso é, né? E aí então o que acontece? Algumas vezes esse machucar ou punir se dá por meio de ira, palavras duras que ferem e que magoam. Então várias maneiras que nós encontramos para punir e machucar outras pessoas quando nós então estamos em conflito e exigimos isso. Então o processo de um conflito, colocado aqui pelo Ken Sande-Raab, é: eu desejo, desejar é sempre ruim? Não, há desejos que nós podemos ter, que devemos, né, que são piedosos e amáveis, mas até mesmo os desejos piedosos e amáveis, eles podem se tornar um ídolo no nosso coração. E aí então, depois disso, ele passa a ser para mim o quê? Uma exigência para que eu seja feliz. O Paulson fala sobre isso, a ideia de que tudo que você pode colocar na frase, eu preciso de para ser feliz, é aquilo que domina o seu coração. Preciso de respeito, preciso ser aceito, preciso amar. Então, perceba, tudo isso são desejos que Deus nos criou para ter. Mas com a queda, nós podemos colocar muito mais em coisas, pessoas, do que no próprio Deus a nossa satisfação. Depois eu faço o quê? Eu julgo. Depois que eu julgo, eu faço o quê? Eu castigo. Então, veja bem, a primeira coisa que nós entendemos para resolver os conflitos, tá? A alternativa bíblica para lidar com os conflitos exige fazer o quê? Abandonar e não somente trocar comportamento. Lembra de, tanto Êxodo fala sobre, né, os mandamentos de ter o Senhor como único Deus, mas Ezequiel também fala sobre ídolos. E Deus não fala assim, vai lá e quebra os seus postes ídolos. O que Deus fala primariamente? Vocês têm muitos ídolos no seu coração. Deus fala com o povo. Primeira coisa que vocês fazem é o quê? Arrependimento. Voltar-se para Deus. Por quê? Porque derrubar os postes ídolos sem o verdadeiro arrependimento produzido pelo próprio Deus é troca de comportamento. Isso não é uma mudança real. Por isso a diferença da resolução de conflito para o mundo corporativo e dentro do corpo de Cristo, igreja, chamada à pacificação. Porque nós não só trocamos comportamento, nós avaliamos o nosso coração. Está vendo a grande diferença aqui da resolução? Então, quando eu vou até o meu irmão para resolver, eu já passei por um processo de autoavaliação a partir da Escritura. A gente vai ver esse processo rapidamente depois. Então, a alternativa bíblica aqui é abandonar esses ídolos. E aí, eu quero passar aqui, para ir para uma parte prática para você, que está contendo tudo isso daqui lá para a gente otimizar o nosso tempo. Tá? Veja bem, eu quero aqui dar 4 passos, que é colocado pelo Ken Sande-Raab no livro deles, que é os 4 Vs da resolução de conflito. Conhece os 4 Vs da resolução de conflito? Então, o primeiro V é o quê? Vise a glória de Deus. Então, a grande perspectiva de visar a glória de Deus aqui, é quando fazemos a obra de Cristo, né, que Ele fez na cruz, o aspecto central das nossas vidas. Na perspectiva de que, quando nós estamos em conflito,
né, nós queremos ainda resolver, não só pela resolução e pela paz que nós queremos viver, mas para que Deus seja glorificado no modo como eu aplico. Então, veja bem, o texto, né, o Sandy, o Rabi diz assim: lembrar do que Cristo fez por nós nos inspira a confiar em Deus e não em nós mesmos, quanto ao resultado, né, de qualquer conflito que estivermos enfrentando. Glorificar a Deus nos motiva a obedecer os seus mandamentos. Então, eu devo ter a motivação de resolver um conflito para o quê? Primariamente para a glória de Deus. Porque Ele me chamou para a pacificação, porque Ele é o modelo da minha pacificação, e Ele está usando esse conflito para moldar o meu caráter, meu ou de um irmão que eu esteja auxiliando ali, tá? Então, ter a visão da glória de Deus é o que traz, porque veja bem, eu posso muito bem pensar assim: não quero resolver porque aquela pessoa não merece, ela está errada. Mas qual que é a minha maior motivação em resolver um conflito? Em que Deus seja glorificado. Então, ainda que o outro esteja muito mais culpado que eu vou até lá, eu vou tê-lo como superior a mim, como uma forma de trabalhar e de lidar no meu coração e glorificar a Deus. Um outro aspecto aqui é, veja primeiro o quê? A trave aonde? No seu olho. Em Mateus 7,5, né, diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Eu acho interessante, primeiro, que esse texto, tá, o tempo usado por Cristo nesse texto, quando ele fala fazer esta avaliação ou tirar aqui, é um tempo verbal que ele não tem um fim, que é uma perspectiva constante, porque senão daria aquela ideia assim: bom, eu me avaliei, acho que estou bem, vou lá agora falar da vida do outro. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é que eu viva em constante avaliação do meu coração, para que eu possa então ir até lá e resolver com o meu irmão. Então, o que significa tirar a trave? Admitir o mais depressa possível que eu peco também, que eu sou culpado em algum nível nesse processo. Talvez de não resolver naquele momento que deveria ser resolvido, talvez de atenuar ainda muito mais o conflito. Um outro aspecto é, mesmo que acreditemos que não somos os causadores, nós podemos ter tido atitudes que aumentou o conflito e que não deram oportunidade da resolução. Por exemplo, não fala comigo agora, porque agora eu não estou bem. Isso é atrapalhar o processo de resolução de conflito. Então isso, por mais que talvez a gente pense assim, não, melhor não agora, porque depois vai ser pior. Mas onde está o domínio próprio? O fruto do Espírito. Um outro aspecto aqui é, confesse a Deus e corrija, ainda aqui, em 3 níveis principais, que é na sua palavra, ação e atitudes e motivações. Por que aquele conflito? Antes de pensar no outro, é como que eu avalio o meu próprio coração. Isso é interessante, porque nós perdemos essa habilidade, né? Quando você, a gente vai falar um pouquinho na próxima palestra sobre a questão até dos puritanos em avaliar o próprio coração, né? Nós temos o Salmo 139, que Davi diz assim: sonda-me e vê se há algum caminho mau. Mesmo depois que ele confessa o seu pecado, ele ainda pede para que Deus sonde o coração dele. Por quê? Porque Jeremias 17 diz para a gente que quem é que pode realmente, verdadeiramente conhecer o coração humano? O Senhor. Então perceba que ele diz: Deus, olhe para mim, porque ainda que eu tenha as considerações, talvez eu esteja equivocado no modo que eu estou me avaliando. Então olhe para o meu coração, sonde-me e vê se há algum caminho mau. Então remover a trave é mais do que uma simples confissão, mas é um modo de avaliar o coração profundamente e ter atitudes. Depois nós temos um outro V, que é o vá e faça o quê? É interessante, quando a gente passa por esse processo, quando a gente chega aqui, a coisa já não é mais do jeito que a gente pensa. Não é assim? Sabe quando passa o processo? Avaliou o coração. E a ideia é que uma vez que nós tenhamos retirado a trave do nosso olho, nós podemos então, biblicamente, ajudar o nosso irmão a crescer em Cristo e avaliar o seu próprio coração também. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado. Gálatas 6:1. Corrigir com espírito de brandura, de graça, de zelo, de amor.
de dedicação ao crescimento do outro. Isso é um aspecto importante. Então, geralmente a ofensa, ela é considerada, muitas vezes, maior contra nós do que contra outras pessoas. Eu quero falar sobre uma questão de motivação aqui. Por exemplo, quando você quer ajudar alguém, se a sua motivação foi o quanto você foi ofendido, então essa não é uma motivação correta. Talvez você tenha sido ofendido, mas antes de você, uma outra pessoa foi ofendida. E quem é? Deus. Lembra da confissão do filho pródigo? Eu pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Às vezes nós estamos tão indignados porque pessoas pecaram contra nós, mais do que nós pensamos que elas pecaram contra Deus. Nós colocamos a nossa dignidade muitas vezes acima do próprio Deus, da dignidade de Deus, quando nós não agimos com misericórdia e graça. Você pecou contra mim, nunca mais faça isso. Ou seja, nós queremos ser mais dignos do que o próprio Deus. Então isso retira de nós esse espírito de brandura, e deve ser ao contrário. Mostrar o erro do meu irmão é principalmente estar preocupado, e eu gosto daquele versículo que Paulo fala assim: eu sofro dores de partos até Cristo ser formado em vós. É o desejo íntimo e intenso de que o meu irmão cresça em Cristo Jesus. Esse é o desejo de resolver conflito para a glória de Deus. E por fim, nós fazemos o quê? Nós vamos lá e reconciliamos. Pela morte do seu filho, Deus tem nos reconciliado consigo mesmo. Deus perdoou os nossos muitos pecados por um preço incalculável. Como nós podemos, então, como filhos de Deus, reagir a essa graça imerecida diante de outra pessoa? Muitas vezes nós achamos difícil perdoar os outros, mesmo aqueles que dizemos amar. Então, como que a parábola também traz a perspectiva, como que eu recebo graça e perdão e eu não posso perdoar outros? Então, a ideia aqui é reconciliação, né? O J. Adams, ele fala sobre isso. Ele fala que necessariamente no perdão deve haver reconciliação. É claro que há situações bem graves, como de abuso, enfim, várias outras coisas, né? Mas num contexto maior, ele faz uma exposição de Romanos 15 também falando sobre isso. Eu perdoo você, mas eu não quero conversa. Isso não é perdão real. Não estou sentindo que perdoo você. Não é o princípio do sentimento. É uma obediência bíblica, que Deus vai tratar o seu coração. Então, precisa haver a reconciliação. É claro que, dependendo do conflito, vai ter consequências, um processo a ser construído, mas o desejo de reconciliação tem que estar instaurado. Quando a gente pensa em reconciliação, seria: eu não vou pensar mais sobre o ocorrido, eu não vou mais mencionar o ocorrido e usar contra você, eu não vou falar para outras pessoas sobre a ofensa, e eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós. Em Efésios 4 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou falar uma realidade para vocês, tem até um livro que fala sobre isso. Tem pessoas que são difíceis. Não vamos romantizar os relacionamentos. Tem gente que se fala: ai meu Deus, tem certeza que quer que eu fique na mesma igreja com essa pessoa? Não é assim? Tem gente difícil. Tem gente que é combativa. Tem gente difícil. Só que ao mesmo tempo, o meu olhar e o chamado para amar pessoas, difíceis ou não, é a perspectiva do como o próprio Deus me amou em Cristo. Lembrando que eu também sou uma pessoa difícil. Você também é uma pessoa difícil, sabia disso? Não, né? Não, pastor, eu sou tranquilo de viver. Nós éramos difíceis, inimigos de Deus, mas por causa de Cristo, Ele nos reconciliou. Então perceba que isso daqui nos faz refletir exatamente sobre o modo que primariamente nós enxergamos a redenção operando na nossa vida. A graça operando em nós. Muito mais do que simplesmente habilidades. Por isso que eu perdoo e eu resolvo o conflito, porque o maior conflito da existência humana já foi resolvido entre nós e Deus. E Ele fez isso por causa de Cristo Jesus. Para encerrar, aqui estão alguns livros, né, do J. Adams,
como ajudar pessoas em conflito, esse que eu indiquei, resolução de conflitos, criando uma cultura de cuidado na igreja. Esse livro aqui do Alfred, também é muito bom, fala sobre o pastor pacificador, tá? E aqui o pacificador do Ken Sande, e tem um que não está aqui, mas é Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, do Ken e Raabe. Então, depois vocês podem também procurar, ali não tem, mas depois vocês podem pesquisar. Então, que Deus nos dê graça e nos ajude a sermos pacificadores, porque já fomos pacificados por Ele. Reverendo? Pastor, obrigado, viu, querido? Os irmãos vão perceber ao longo do dia hoje